Olá, meu irmão, graça e paz, que alegria poder estar aqui novamente com você nesse tempo tão maravilhoso, tão precioso de reflexão na palavra de Deus. Eu estou compartilhando com você uma série que eu estou estudando como Mensagens para esse tempo. Hoje será a 13ª e última reflexão dessa série. Se você ainda não assistiu às outras, eu quero te encorajar a você, aleluiado, a estar indo aí no meu canal, procurando a playlist Mensagens para esse Tempo e estar assistindo cada uma dessas reflexões que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, a sua família, a sua igreja, a sua célula. Inclusive, compartilha isso, compartilha com os seus amigos, compartilha isso com a sua família. Vai ser top, vai ser bênção. Hoje eu quero falar sobre algo que é tão importante, algo que é vital para a nossa vida. Todo ser humano passa por isso, enfrenta isso, que é sobre o perdão. Nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre perdoar e ser perdoado. Vamos juntos? Então, vamos botar para pipocar. Rola a vinheta aí. Olha só, quero ler com você Filemon, capítulo 1, versículo 9, a partir da parte B, onde diz assim o texto: Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava na prisão. Ele antes lhe era inútil, Filemon, mas agora lhe é útil, tanto para você quanto também para mim. Alguém já disse que a Bíblia ela é uma carta de amor de um pai apaixonado, ou seja, Deus, para todos os seus filhos, ou seja, todas as pessoas da humanidade. Porque a mensagem central de todo esse livro é de que Deus, ele ama o ser humano de uma tal maneira que ele até deu o seu Filho Jesus para morrer por nós, por mim e por você. Isso fala do amor incondicional de Deus pelo ser humano, mas isso também nos mostra uma das facetas do amor, que é o perdão, porque Deus, ele decidiu perdoar o ser humano, decidiu reconciliar o ser humano com ele mesmo por meio de Jesus Cristo. E como é maravilhoso quando a gente para refletir e entender esse amor incondicional de Deus, que na verdade não dá para entender, né? Tentar entender que tipo de amor é esse, está fora do nosso limite humano, saber que mesmo nós indo contra Deus, mesmo nós que estávamos numa vida totalmente de pecado, Deus ele enviou o seu único filho para morrer por mim e por você, para nos reconciliar a Ele, para ver uma restauração de aliança, de relacionamento. E como é maravilhoso ser perdoado, como é maravilhoso quando você falha com alguém e você saber que alguém está disposto a perdoar e reparar essa relação. No texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo, em nome do amor, ele faz um pedido muito precioso a Filemon em favor do servo dele chamado Onésimo. Se eu fosse trazer essa história para os nossos dias, eu diria que Filemon aqui seria a figura de um grande líder, um grande empresário, um grande empreendedor que tem muitos servos à sua disposição. E Onésimo seria talvez um braço direito, seria um gestor, seria um administrador, um gerente da empresa de Filemon. E que por algum motivo Onésimo acabou se entristecendo, talvez se sentiu sobrecarregado demais, oprimido, não sei o que aconteceu, mas bem, alguma coisa fez com que Onésimo acabasse deixando a empresa, acabasse dando prejuízos para a empresa, prejudicando a empresa e indo embora sem falar com Filemon. Foi mais ou menos isso, trazendo nossos dias, que aconteceu na época ali de Paulo. Nós vamos ver que Onésimo acabou fugindo, dando prejuízos para Filemon. E isso provavelmente acarretou no coração de Filemon uma tristeza, uma mágoa
Todavia, pela jesuicidência da vida, Onésimo acabou se encontrando com o apóstolo Paulo. E Paulo, então, pregou o evangelho para esse escravo, para esse servo. E este escravo, este homem chamado Onésimo, se converteu a Cristo, entregou sua vida para Jesus e, de fato, decidiu viver uma nova história, um novo tempo. E eu quero aproveitar e dizer uma coisa para você que está assistindo esse vídeo. Toda pessoa que tem um encontro real, verdadeiro com Jesus Cristo, ele não consegue ser mais a mesma pessoa. Porque a obra que o Espírito Santo ele faz na nossa vida é uma obra de fato de mudança de vida, de dentro para fora. E Onésimo estava experimentando isso. E a gente vê então aqui o quê? O apóstolo Paulo pedindo para que Filemon recebesse de volta Onésimo na sua casa e o tratasse, sabe, além de recebê-lo, pudesse tratá-lo como irmão em Cristo. E essa história, gente, tem tantas coisas para nos ensinar, mas tem 3 coisas que eu gostaria de compartilhar com você. A primeira coisa que eu aprendo é que nós devemos perdoar aqueles que um dia nos ofendeu. Sabe, gente, aqui nessa terra, todos nós, em algum momento, já fomos machucados ou seremos machucados por alguém. Afinal, nós estamos em relacionamento com pessoas e pessoas são falhas. Não há ninguém perfeito. Nós, inclusive, sem querer, muitas vezes acabamos machucando as pessoas. E é provável que você que está assistindo esse vídeo enfrentou algum momento difícil na sua vida, onde você foi machucado, você foi ferido e há no seu coração hoje uma mágoa em relação a alguma pessoa que um dia te machucou. Mas eu gostaria de dizer para você, Deus está te chamando para viver um novo tempo, uma nova história. Deus, ele vem por meio desse vídeo para você, perdoe essa pessoa que te ofendeu. Aqui Filemon estava ferido, estava machucado. Filemon era um homem de Deus, inclusive no início aqui do livro você vê que o apóstolo Paulo, sabe, faz questão de elogiá-lo pela sua fé e pelo seu amor pelas pessoas. Todavia, aquilo que o escravo dele tinha feito com ele acabou ferindo, acabou machucando. E isso também acontece conosco no nosso dia a dia, inclusive com pessoas às vezes bem próximas, às vezes familiares, às vezes amigos bem próximos, acabam fazendo certas atitudes que nos entristecem e que nos magoam. Todavia, nós sempre temos a oportunidade de liberar perdão àqueles que um dia nos ofendeu. O nosso Senhor Jesus, ele nos ensina sobre isso. O apóstolo Pedro, certa vez, falou assim, Jesus, quantas vezes eu devo perdoar? E você lembra muito bem dessa história em que Jesus, ele diz, olha, se for preciso até 70 vezes 7. Ou seja, com outras palavras, o que Jesus está querendo dizer é, perdoe sempre. Tenha um coração disposto a perdoar aquele que te ofendeu. Lá em Mateus capítulo 6, quando os discípulos pedem a Jesus para que ele ensine eles a orar, tem um trecho do Pai Nosso, onde você vê que Jesus ensinou eles a orarem o quê? Perdoai, ó Deus, as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm nos ofendido. Olha a oração do Pai Nosso. Que nós possamos receber o perdão de Deus, assim como também nós estamos perdoando as pessoas. E como isso é tão profundo. Se você parar para analisar isso, todos os dias nós falhamos. Todos os dias nós erramos. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, o que seria de mim e de você? Mas Deus sempre está nos perdoando. Sempre que nós vamos a Ele, confessamos nossos pecados, Ele nos perdoa. E nós somos chamados também, assim como somos perdoados, a também perdoar aqueles que nos ofenderam. Eu quero dizer para você que perdão não é um sentimento. Perdão é uma decisão. Perdão é uma atitude. Eu sei que não é fácil. Dependendo do que aconteceu, às vezes dói muito. Mas você pode decidir perdoar. Você pode decidir nesse momento liberar perdão para aquele que te ofendeu. Agora, a segunda coisa que esse texto me ensina, sabe o que é? É que aquele que cometeu algo contra alguém também tem que ser humilde para pedir perdão. A gente vê nesse texto que
Onésimo, ele estava disposto a retornar para a casa de Filemon. Eu digo isso porque se Paulo estava pedindo que Filemon recebesse Onésimo, é porque Onésimo ia voltar. E Onésimo só ia voltar, sabe por quê? Porque ele estava arrependido. Porque ele foi convencido pelo Espírito Santo de que ele tinha pisado na bola, de que ele tinha errado e que ele deveria reparar o seu erro com Filemon. Sabe, se você que está assistindo esse vídeo, se você reconhece que você falhou, que você pisou na bola, que você acabou tendo uma atitude, que você acabou falando, que você acabou fazendo coisas que magoou, que entristeceu alguém, pois por que não agora? Agora você não toma uma decisão de primeiramente pedir perdão a Deus, confessar o seu pecado, falar, Senhor, eu errei com fulano, Senhor, eu falhei, mas logo depois você ir reparar o seu erro, de você procurar a pessoa que você ofendeu e dizer, olha, eu estou aqui para te pedir perdão, porque o Espírito Santo me convenceu de que isso, aquilo que eu te falei, aquilo que eu fiz não era correto, eu estou arrependido. Gente, enquanto estamos vivos, sempre há tempo para se arrepender. Se você está assistindo esse vídeo, pois há tempo de arrepender-se, há tempo de você se voltar para Deus e também para essa pessoa e reconhecer que você falhou, que você errou, mas que você está disposto a reparar o seu erro. Agora, a terceira e última coisa que também esse texto me ensina é que nós precisamos ser mediadores do perdão para com o nosso próximo. Eu fico olhando aqui Paulo, em nome do amor, ele procurou reconciliar a amizade, o relacionamento de Filemon e Onésimo. E é tão interessante que quando Paulo escreve para Filemon e diz, Filemon, eu poderia até dizer para você, receba de volta, mas diz, não, eu não estou te obrigando, mas em nome do amor, eu digo, acolha Onésimo, e não mais como escravo, mas acolha como seu irmão em Cristo. Gente, como é maravilhoso ser um instrumento de Deus para a reconciliação e não para a destruição. E você que está aqui, eu quero dizer para você que você pode ser um instrumento, um vaso de Deus para levar pessoas a se reconciliarem, talvez num casamento, talvez um relacionamento de pai e filho, filho e pai, entre irmãos, entre pastor, ovelha e assim sucessivamente em todas as áreas da vida. Que você possa ser um mediador do perdão, um mediador da reconciliação. Que você possa refletir nisso que nós estamos conversando aqui, porque Filemon, essa carta tão pequenininha, nos ensina sobre isso, sobre o poder do perdão, do quanto que vale a pena perdoar. Isso tem tudo a ver com Deus, com Jesus, porque Jesus, ele sempre está disposto a nos perdoar e que assim como ele nos perdoou e nos perdoa diariamente, que nós possamos diariamente também lutar, renunciando à nossa carne e perdoando e também sendo perdoado. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.